Olá, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Que prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante já algum tempo e está no texto de Ruth 4, do 13 ao 17, que diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Quero falar com vocês hoje sobre essa mulher, Noemi. A palavra nos diz que essa mulher, juntamente com sua família, num momento difícil que estavam passando, decidiram mudar de local. E toda a família juntos foram então para um outro lugar. Naquele momento, no momento difícil que eles passavam, um momento de escassez, de fome, eles saíram então de Belém de Judá rumo a Moabe. Quando chegaram em Moabe, ali constituíram o seu lugar, ficaram ali, mas a palavra nos relata que algo muito terrível aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher, primeiramente, perde seu marido e logo depois perde seus 2 filhos. Que situação terrível, que momento difícil para ela. Mas essa mulher, ela precisa continuar. A tragédia chega, mas ela precisa continuar e ela precisa prosseguir a sua trajetória. Mesmo sendo tão difícil, mesmo sendo tão complicado. Ela escuta falar que na sua cidade natal as coisas melhoraram e assim então ela decide voltar, mesmo destruída aos cacos e pensando que não tem mais jeito. De repente ela pode ter imaginado ou pensado: vou voltar para minha terra, para o meio da minha parentela e assim lá pelo menos vou ter uma morte tranquila, pelo menos perto deles vou poder morrer. Acredito que aquela mulher não tinha nenhuma esperança mais. Acredito que aquela mulher imaginava que por perdas tão difíceis em sua vida, ela acreditava que a sua vida tinha acabado. Mas nós não sabemos o final da história. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Talvez você esteja passando, assim como eu passei, por um momento muito difícil na sua vida, onde talvez você também pense que tudo terminou, que você não vai ter mais direito de sorrir, que a felicidade nunca mais vai poder estar com você. Mas eu quero te dizer nessa tarde que existe um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Muitas vezes, numa dificuldade tão grande que passamos, olhamos só para a dor, olhamos só para o momento em que passamos. Mas eu quero te falar sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus que continuou sobre a vida de Noemi. Mesmo no momento mais difícil, Deus mostrou a sua bondade na vida de Noemi através da vida de Ruth. Quantas de nós, muitas vezes, quando estamos passando pelo problema, nos esquecemos de olhar para o lado, de olhar para a bondade de Deus,
de olhar e entender que existe sempre um escape para a nossa vida. E o escape de Noemi foi Ruth, uma menina que deixou, uma mulher que deixou a sua parentela para cuidar da sua sogra. Uma mulher que, mesmo sendo viúva, abriu mão de poder se casar novamente na sua parentela, construir a sua vida perto dos seus por amor àquela sogra. Muitas vezes, no momento da dor, nós nos esquecemos de pensar nisso e de olhar para isso. Passamos por um momento tão difícil agora, estamos passando ainda. Talvez quantas mulheres ou quantas de vocês que estão me ouvindo, me vendo, vão dizer: tem sido momentos tão difíceis, perdi um filho, perdi um marido, perdi o pai ou a mãe, ou pessoas que eu amava tanto. Mas eu quero te fazer lembrar que existem Ruths na sua vida, Ruths deixadas e deixados pelo Senhor e que vão nos abençoar. Por que eu estou e li esse final de texto? Para que nós pudéssemos compreender. Realmente, quando a tragédia ela chega na nossa vida, a gente imagina que ela não vai ter fim. Mas, como eu disse, nós não sabemos o final da história. E essa mulher, Noemi, ela pôde contemplar o final da história, não da maneira como ela achava que ia ser, mas ela pôde contemplar o final da história que Deus escreveu para ela. Então, o meu conselho para você, mulher, nessa tarde, é que se a tragédia chegou em sua vida e você passou a acreditar que nunca mais terá motivos para sorrir novamente, nós não conhecemos o restante da história. Podemos não entender porque Deus permitiu que sofrêssemos, mas podemos confiar que Ele proverá graça para restaurar nossa vida novamente. Que Deus abençoe a vida de todas vocês. Quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar o meu incentivo para que você não desista de ser feliz. Deus tem histórias novas para escrever. Boa tarde, Deus as abençoe.